Olá, produtores e produtoras de leite de todo o Brasil. Meu nome é Tamires e estamos aqui hoje com mais um episódio do podcast Leite e Prosa do canal Leiteria. É isso mesmo, pessoal. Meu nome é Lucas Silva e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho com você sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, né, que é pastagens multiespecíficas. E quem está aqui conosco hoje é o professor Daniel Casagrande. Obrigado, Tamires. Obrigado, Lucas, pelo convite ao canal Leiteria, para falar de um assunto que me empolga bastante, no qual eu tenho dedicado bastante tempo em prol de fazer pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Bom, professor, o Leite e Prosa ele é bem como um bate-papo, tá? Uma conversa em que a gente quer trazer para o produtor, né, as respostas que ele precisa ter para poder implementar a pastagem multiespécie no campo. Então, de certa forma, a gente vai desmistificar muita coisa, tá? Nós temos aqui algumas perguntas, tá? Mas eu acho que o principal é a gente começar do começo, né? Gostaria que o senhor falasse para o nosso produtor o que é de fato uma pastagem multiespécie. Bom, a pastagem multiespécie, ela é quando a gente tem mais de duas espécies habitando o mesmo espaço, pode ser até temporalmente separada, em que o grande objetivo é a biodiversidade. Então isso vai trazer benefícios diretos, como se tiver uma leguminosa lá como fixação biológica de nitrogênio, atrair polinizadores, inimigos naturais, aumentar a quantidade de carbono fixado no solo e também diversidade na dieta animal, que vai trazer benefício para aquele animal que vai estar ingerindo aquele alimento. Professor, o senhor comentou uma coisa que eu acho muito interessante. Quando o senhor fala em tempos diferentes, então quer dizer que eu posso plantar diversas espécies e elas vão acontecer ou vão ser mais favoráveis em épocas diferentes do ano? Sim, o exemplo mais claro que a gente tem de pastagem multiespécie é o que acontece na região sul do país. Então você tem uma forrageira de verão, que vai passar o verão ali normalmente, e no inverno tem a entrada de aveia, azevém, alguns trevos, ervilhacas, porque lá tem um inverno chuvoso. Quando a gente sobe e vem para a região sudeste, o desafio se torna um pouquinho maior, porque o nosso inverno não é úmido igual ao inverno que tem na região sul. Mas não quer dizer que isso é impossível de se trabalhar. A gente só precisa adaptar esse conceito para nossas condições regionais. Tá, então quer dizer que eu posso ter pastagem multiespécie em todas as regiões do país, considerando aqui principalmente os estados de São Paulo, Minas e Goiás, que hoje são são os estados onde a gente tem captação de leite, no caso Nestlé. Sim, com certeza. Só que talvez não seja o mesmo modelo para cada uma dessas localidades. A gente vai depender muito da condição climática, solo, da quantidade e principalmente da distribuição de chuva, quantos meses a gente tem com um balanço hídrico positivo. Então, para cada uma dessas regiões, e às vezes dentro da mesma região, uma propriedade vizinha uma da outra, vão ter objetivos diferentes naquele pasto, vai ter uma outra composição de espécies ali naquela pastagem. Depende muito do que se pretende trabalhar. Legal. O professor, você comentou antes sobre leguminosas, né? Sim. Para uma pastagem ser considerada multiespecífica, a gente precisa a introdução de uma leguminosa nessa área necessariamente ou não? Tá. A leguminosa ela vai ser uma planta que ela se associa com bactérias do gênero lá Rhizóbio, Bradyrhizóbio, que é capaz de fixar nitrogênio. Então, quando a gente pensa em uma planta que possa trazer nitrogênio para o sistema solo, planta, animal, a leguminosa é fundamental. Mas tem algumas coisas que são importantes a gente entender para pensar sobre essa leguminosa. O primeiro ponto é a fixação de nitrogênio custa caro para a planta, porque assim, a bactéria vive ali, mas ela usa fotoassimilados. Para cada nitrogênio fixado, a planta gasta em média 6 carbonos. Então é uma coisa cara. Se tiver nitrogênio disponível no solo, então a gente pegar um pasto extremamente intensivo, com altas doses de adubação nitrogenada, vai ter nitrogênio no solo ali em grande quantidade. Então, essa leguminosa ela não vai fixar mais.
Então esse benefício que a leguminosa possa trazer de fixação, ele não existe em pastos com altas doses de adubação nitrogenada, já que o nitrogênio é extremamente barato para essa planta absorver. Então o que vai acontecer? Eu vou ter uma planta ali que pode ter benefícios da presença dela, mas não vai ter o benefício da fixação. Então aí poderia ser outra planta forrageira que não fixa. Então aí quando a gente vai para sistemas mais intensivos, eu acho que não é obrigatoriedade a presença das leguminosas. Em sistemas que usam menor aporte de nitrogênio, menor adubação, a leguminosa é fundamental para acelerar o processo produtivo daquele sistema. Entendi. Professor, e se tratando especificamente em espécies de leguminosas, né? Então, assim, a gente teria... cada espécie de leguminosa vai ter uma função. Pode ser ela química, física ou biológica, né? Você poderia detalhar um pouco quais são os tipos de leguminosas recomendadas para cada sistema, para cada modelo, e qual a função dessas leguminosas? Tá. Nós podemos pensar em... Vamos dividir as leguminosas em 3 grupos. As leguminosas arbóreas, ela tem uma capacidade de fixação de nitrogênio, pode servir como fonte de forragem desde que eu controle a altura em que ela está produzindo forragem por meio de podas. Aí a gente teria leucena, cratilha, gliricídia. São leguminosas arbóreas que vão ter uma vida útil muito longa, então bastante persistente. Pode ter a função de sombreamento e ciclagem de nitrogênio. Depois a gente pode ir para as herbáceas. Das herbáceas eu costumo separar ela em 2 grupos. As que possuem propagação clonal, que são capazes de se enraizar, como por exemplo o amendoim forrageiro que está aqui. Então, essa é uma planta que vai ocupar bastante o solo e o estolão dela, esse ramo aqui, ele é capaz de enraizar e se tornar independente da planta que deu origem a ele. Então isso vai garantir para essa planta uma capacidade competitiva muito alta com gramínea, porque ele usa mesmo os mecanismos de crescimento que a gramínea ela é capaz de emitir novos indivíduos independentes da planta mãe. Então isso é a principal função. Então quando eu tenho um amendoim forrageiro, eu vou buscar uma perenidade maior nesse pasto. Então, eu quero um pasto que vai durar 10, 15, 20 anos, isso você vai conseguir com o amendoim forrageiro. Existem outras plantas de crescimento com propagação clonal, né, com essa capacidade de se multiplicar? Sim, os desmódios, embora a gente tenha dificuldade hoje ainda de encontrar desmódio, saiu uma pesquisa esse ano mostrando o benefício de fixação biológica do desmódio ovalifólio. Ele está no processo de lançamento de semente, mas ainda a gente não tem semente dele no mercado. É uma opção. Mas esses 2 gêneros, Arax e Desmódio, são os principais nesse fator. E depois a gente tem as plantas que têm uma perenidade menor, que são as plantas herbáceas, mas de crescimento ereto ou volúvel. Elas não são capazes de se propagar vegetativamente. Então eu planto a semente, ela vai durar 2, 3 anos, a população dela vai cair, vou ter que reintroduzir semente novamente e assim periodicamente vou tendo esse desafio de fazer uma sobressemeadura nesse meu pasto se eu quero que ele se mantenha com aquela leguminosa por muito tempo. Tá? Qual que é um exemplo desse último, professor? Guandu, estilosantes, calopogônio, soja perene, macrotiloma. Então a maior parte das nossas leguminosas está nesse grupo. Elas até conseguem uma semeadura natural, se a gente fizer alguns manejos específicos, mas elas são plantas que vão viver menos tempo. Então, assim, vou ter que me preocupar em reintrodução periodicamente, ou associar ela a um sistema de rotação de cultura, por exemplo, integração lavoura-pecuária, em que a pastagem as áreas de agricultura vai mudando dentro da fazenda. Normalmente, aí essas pastagens vão ter 2, 3, 4 anos no máximo de vida útil, e aí combina certinho com essas leguminosas. A vantagem dela é que é mais fácil de ter semente, a semente é mais barata do que quando a gente vai, por exemplo, comparar com o amendoim forrageiro. Legal, professor. E aí, dentro disso que o Lucas perguntou sobre melhores opções entre cada sistema,
O que o senhor vê comparando? Vamos colocar um sistema intensivo a pasto, um sistema extensivo a pasto e um sistema em que o produtor ele tem aquela área de pastagem disponível, né? Ele não necessariamente o animal está precisando daquilo como fonte de volumoso, mas ele optou por trabalhar aquilo como uma multiespécie, principalmente hoje pensando no programa Nature por Ninho, né? Em que a gente está falando sobre biodiversidade e pastagem multiespécie é um tema que a gente aborda. Então vamos lá, vamos começar com esse produtor em que o animal tem acesso a uma área de pastagem, mas ela não configura uma fonte de alimento importante na dieta daquele animal. Normalmente essas áreas são pequenas, com alta quantidade de esterco já, uma alta quantidade de nitrogênio. Ter uma leguminosa com alto custo de implantação, como o amendoim forrageiro, talvez não seja a melhor opção. O que eu enxergo para esse tipo de modelo? Leguminosas arbóreas, que vão trazer sombra, vão buscar o nutriente que está mais profundo no solo, para fazer ciclar melhor esse nutriente. Podem servir como uma fonte de alimento, o animal beliscar algumas folhas ali daquelas leguminosas, mas ela trabalha principalmente em biodiversidade, inimigos naturais, polinizadores que vão visitar aquela planta, pelas flores, pelo o que ela vai produzir, traz sombra para o animal, traz uma fixação de nitrogênio, também é possível da gente encontrar, e ciclando via folha. Eu acho que nesse caso é uma boa opção. Quando a gente vai para sistemas mais extensivos, ou áreas da propriedade que o produtor não aduba, e que elas vão ficar constantemente com pastagem, eu não tenho dúvida de dizer que o amendoim forrageiro é a melhor opção do que a gente tem. Porque é uma planta com alto valor nutritivo, uma planta que tem uma estabilidade muito grande. Por exemplo, nós temos aqui na Universidade Federal de Lavras uma área que foi implantada em 2006. Então ela já está com 16 anos de estabelecida e o amendoim ainda está lá, ocupando toda a área, nunca entrou nitrogênio. Então eu vou aumentar a vida útil desse pasto, eu vou aumentar a capacidade de suporte dele. Vai produzir quanto? Vai produzir aí próximo ao equivalente a uns 100, 150 quilos de adubação nitrogenada, que hoje, em termos com o preço do adubo, é uma economia considerável. Agora, áreas intensivas, onde o produtor está com 10, 15, 20 vacas por hectare, a fixação biológica de nitrogênio, nesse caso, não vai acontecer, porque ele já entra com uma alta quantidade de adubo. Eu posso ter plantas ali para ocupar o espaço entre touceiras, para melhorar ou adicionar alguma coisa pensando em dieta e melhorar o valor nutritivo, ou combinações de mais de uma gramínea, que também, qual que é a vantagem quando a gente pensa em mais de uma gramínea? Às vezes uma gramínea é mais tolerante ao estresse hídrico ou uma outra planta forrageira, então a hora que sai do período chuvoso e entra na seca, ela vai continuar produzindo por mais tempo. Ou ela cresce mais rápido, né? Na primeira chuva ela já tem um potencial de crescimento maior, eu posso usar essa pastagem mais cedo. Então, eu vejo esse tipo de plantas para a gente trabalhar nesses sistemas mais intensivos a pasto. Professor, falando em regeneração de solo, em melhorar essas características de solo, tá? Um solo com uma maior biodiversidade, teoricamente, a gente já tem comprovações científicas, diversos estudos e trabalhos mostram que esse solo é um solo mais rico, um solo que condiciona maiores produções, tá? Quando eu tenho multiespécies de gramíneas, quais são as principais vantagens que eu estou levando para esse solo? Você vai ter, quando você tem mais de uma espécie, plantas com sistemas radiculares diferentes, sistemas diferentes, ou composições químicas diferentes, você aumenta, discutível, tanto de solo como a fauna acima do solo. Tem um trabalho do professor Dubé na Flórida com amendoim forrageiro,
que aumentou significativamente a quantidade de abelhas que frequentavam o local lá. Então você tem onde tinha o pasto multiespécie e onde você não tinha o pasto multiespécie. Agora, em termos de solo, a gente pode ter melhoria na microbiologia, tornando aquele solo mais resistente, mais tolerante a alguns patógenos, tá? E o principal efeito de acelerar o processo produtivo é nas características físicas do solo. Então, pastos que produzem mais, que ciclam mais nutrientes, que trazem aporte de nitrogênio, deixam essa planta, o sistema radicular, com uma capacidade de crescimento maior, e isso vai facilitar a descompactação de algumas camadas, principalmente compactação de camada superior, que acontece em pasto. Quando a gente pensa em compactação de pasto, a gente pensa em compactação da camada superficial, que é a pressão do casco do animal fazendo ali. Só vai acontecer compactação de solo em área de pastagem em áreas que os pastos não são produtivos. Pastos bem manejados, em que a planta é capaz de crescer, o próximo sistema radicular das plantas, elas vão cavando, ele cresce, né? Quando aquela raiz morre, aquele canalzinho fica ali e é um espaço poroso que vai criando dentro do solo. Então, aumentar o aporte de raiz e o aporte de nutrientes ciclando naquele ambiente vai melhorar desde a parte física, química e microbiológica do solo. Professor, e aí melhorando todas essas condições do solo, né, e entendendo que isso também favorece a existência de outras plantas, o que você prevê como produtividade quando você compara sistemas convencionais com sistemas de pastagem multiespécie? Você tem perda de produtividade? Que isso também é uma preocupação muito grande a campo. Quando a gente compara, vamos pegar... Sempre a gente vai ter que relativizar isso, né? Mas quando a gente compara um sistema mais extensivo, que acontece em algumas áreas da propriedade em que é pastagem e se dá uma menor atenção para elas. Você tem acréscimo de produtividade, principalmente quando você tiver uma leguminosa no meio, em função da fixação biológica de nitrogênio. Em sistemas intensivos, a gente não vai ter esse aporte de nitrogênio porque a planta não vai fixar ali. Mas ela pode ocupar um espaço em que o monocultivo não estava ocupando e você tem um aporte maior de produção de forragem. Mas no mínimo a tendência em termos de produtividade para esses sistemas mais intensivos é ficar igual. Diminuir, dificilmente a gente vai ter uma produtividade menor se você escolheu as plantas corretas para estarem ali. Legal. E aí quando você olha sobre o impacto animal, né, o que mostram os estudos, ou o que você tem de experiência com relação à produtividade animal sobre áreas de pastagem multiespécie? Quando a gente olha do ponto de vista animal, temos que entender quais são aquela composição. Por exemplo, vou dar um exemplo do feijão guandu. É uma planta que tem uma alta capacidade de fixação, mas um consumo na parte vegetativa baixo. Ele vai ser interessante para ser consumido lá durante o período seco. Então ele, se não for consumido, vai ter pouca influência. Por exemplo, é uma planta que eu não usaria em um sistema ultra intensivo, né? Porque se não vai ter fixação biológica e a aceitabilidade da parte vegetativa é baixa pelo animal, eu não usaria ela. Agora, pensando no amendoim forrageiro, o que a gente traz de benefício? São plantas com teor proteico mais alto. Se a gente comparar com um capim muito adubado, não vai ter esse benefício, porque ele já tem um teor de nitrogênio alto. Mas a grande vantagem é em termos de digestibilidade. Tem uma digestibilidade bem acima do que uma forrageira, do que uma gramínea tropical. Na casa aí de 70%, 75% a digestibilidade desse material que o animal vai consumir se for amendoim forrageiro. E impactos indiretos. Nós quantificamos, por exemplo, quando o animal estava consumindo aí na casa de 30% a 40% de amendoim forrageiro na dieta, uma mitigação aí em torno de 16% a 20% de metano entérico. Ou seja,
Alguns compostos secundários que são comuns nas leguminosas, quando eles ingeridos em baixa quantidade, eles acabam modulando a fermentação ruminal. E aí há uma menor emissão de gases de efeito estufa, né? Sobretudo metano. Então, esses dois pontos a gente encontra com facilidade. Outro caso que vale a pena destacar é que você tem que considerar isso na hora de formular a sua dieta. Porque um pasto adubado, altamente adubado, ele vai ter uma alta proporção, um alto teor de proteína, mas uma alta proporção de nitrogênio não proteico. Quando a gente comparou aqui com novilhas em recria, mas com baixo nível de suplementação, no pasto adubado sobrou nitrogênio demais. Os animais acabaram excretando muito nitrogênio, porque a maior parte daquele nitrogênio, para se ter crescimento microbiano ali, precisa ter nitrogênio e digestibilidade de fibra. Só que a digestibilidade de fibra não sobe tanto igual sobe o teor de nitrogênio. Quando a gente teve o amendoim com o capim, ficou mais equilibrada a dieta. Então, assim, para baixos níveis de suplementação numa recria, a dieta é melhor do que uma dieta só com capim adubado. Agora, eu acho que se você vai suplementar, você pode corrigir isso via suplementação, essas diferenças, né? E aí isso tornaria mais barato? Com certeza. Balancear, sim. Você tem uma melhoria em termos de dieta. Vou pensar em recria, tá? Não vou falar em vacas em lactação, que aí é um pouco mais complexo, mas você tem uma economia aí de... Essa pergunta agora você me apertou. Que não necessariamente, né? Acho que o pasto adubado... por isso que eu tô parando. Aí eu tô pensando aqui, não tava... Porque talvez não fique mais barato. Porque a hora que eu tenho excesso de nitrogênio de fração A, eu teria que entrar com milho mais na dieta, mais energia, e não vai ficar mais barato. Tu tem muita proteína vindo de lá e tu tem que ter energia para consumir essa proteína. E é mais barato do que uma dieta mais equilibrada. Uhum. Então, assim, se vai suplementar, você corrige isso via suplemento, mas não necessariamente vai ser sempre mais barato. Não. Mas isso vai reverter num ganho em crescimento, provavelmente, né, mais expressivo. Onde está a grande vantagem desse balanceamento mais adequado? Menor excreção. E sempre que eu penso em menor excreção de N, ele reduz muito na urina, você reduz muito a emissão de óxido nitroso, que é um gás que tem mais de 250 vezes mais poder de aquecimento do que o CO2. Então, assim, tudo que eu puder eliminar, reduzir a excreção de nitrogênio via urina, é interessante. Legal. Professor, eu tenho uma questão aqui, na verdade essa é uma pergunta que ela se repetiu, é uma pergunta que vem aí dos técnicos de campo, até mesmo de alguns produtores, que ela se refere a estratégias de implementação, tá, de multiespécies. Então, vamos colocar na prática. Eu tenho, que é uma realidade hoje, existem propriedades que já têm pastagens, vou dar um exemplo de mombaça, sendo utilizadas, tá? Às vezes em um sistema um pouco mais intensivo. Quais seriam as melhores estratégias e quais seriam as gramíneas mais recomendadas para a gente trabalhar com mombaça, num sistema mais intensivo? Gramíneas? Para fazer mistura de gramíneas? Multiespécie. Boa pergunta. Bom, vamos lá. Vamos pensar na implantação de um sistema multiespécie. O jeito mais fácil é no estabelecimento. Sem dúvida nenhuma, não tem planta nenhuma, você coloca elas todas na mesma condição. Aí se a gente... Não, mas eu tenho um pasto estabelecido. Bom, como é seu pasto? Se é um pasto que está já num nível de produtividade baixo, ele é mais fácil do que um pasto que está com nível de crescimento muito alto. Por quê? O que vai determinar o sucesso do estabelecimento é a quantidade de luz que vai chegar. As plantas vão competir muito por luz, principalmente aquela que está começando o seu crescimento e uma que já está estabelecida na área. Então, a que está estabelecida, ela vai ter domínio. Quanto maior a capacidade de crescimento dessa planta, mais difícil de estabelecer. Aí eu vou pelo mais fácil até chegar no mais difícil. Se eu estou num sistema desse e ele é irrigado,
me ajuda um pouquinho, porque a hora que eu chego no inverno, aquela planta mombaça ou outro capim tropical vai crescer menos, então já dá para trabalhar, que eu vou ter umidade para uma leguminosa ou outra gramínea que eu vou implantar ali ter capacidade de sair. Principalmente na transição, né? O inverno para o período quente, dá tempo da planta germinar e tudo mais. Agora um sistema em sequeiro, em que eu quero fazer essa implantação no auge do período chuvoso, é bastante desafiador. Vai ser quase um trabalho de formiguinha. Então assim, precisaria pensar qual que é a planta. Eu vou voltar para o amendoim, não puxando sardinha para o lado dele, né? Mas uma das opções que eu enxergo seria trabalhar já com mudas enraizadas, igual essa que a gente tem aqui. E fazendo sempre na saída dos animais, sai os animais, coloca um pouquinho de muda e vai fazendo um trabalho de formiguinha. Professor, mas entrar com uma leguminosa num pasto intensivo desse, com amendoim forrageiro, é interessante? Provavelmente ela não vai fixar, mas ela vai ocupar todo o espaço entre toceiras, cobrir mais o solo, vai ter um aporte maior de crescimento de forragem, porque ela vai ocupar um espaço que o mombaça não estava ocupando, que é entre toceiras. Vai ter maior quantidade de raiz, isso reflete maior carbono no solo. É um solo que vai ficar, quanto mais carbono, maior a retenção de água, maior a retenção de nutrientes. Então, tem esses ganhos indiretos, mas é sempre mais desafiador. Quanto maior a produção desse pasto, mais desafiador é. Quando a gente pensa em misturas de gramíneas, e aí eu tenho pouco estudo nessa área, tenho algumas conhecimento por estudo, trabalho principalmente do professor Sila em Piracicaba e do professor André Esbrícia lá em Lages, embora ele está numa região já um pouco diferente, mas ele tem trabalhado muito com misturas de gramíneas. Aí você precisa ter plantas que fiquem dentro do mesmo manejo. Tem um trabalho do professor Sila que ele fez com Andropogon, Maasai e Piatã. Todas ficam dentro da mesma faixa de altura de entrada. Então, é uma situação interessante. Qual é a grande vantagem desse tipo de mistura de gramínea? É o mesmo que eu falei, ocupar espaço que a outra não ocuparia. Então, aumentou a densidade. É um trabalho uma dissertação do André que foi feita em Campo Grande, aumentou a quantidade de raiz nos espaços entre toceiras, então isso já vai trazendo benefício e teve a mesma produtividade do que a planta sozinha. Então assim, pensando em pastos com diversidade, é melhor se a produtividade empatar, você já está ganhando ali, tá? Porque imagina uma praga ou alguma coisa que acontecesse com uma das forrageiras, a outra acaba suprindo. É um sistema mais tamponado para situações adversas, tá? Só que é desafiador. A gente não tem ainda em ambiente tropical uma coisa tão clara igual misturar aveia com azevém em região temperada. Mas tem uma iniciativa muito grande de estudo nessa área e acho que a gente vai chegar nessa condição. Falar assim, essas misturas são as melhores para a gente utilizar em termos de gramínea. Mas falar assim, mistura essa com essa gramínea, eu não tenho muito embasamento. Tem alguns indícios e o principal critério que a gente tem que buscar é que elas possam atuar na mesma área de manejo. Por exemplo, se eu colocar um mombaça com uma braquiária decumbens e esse mombaça for produtivo, dificilmente vai chegar a luz aqui embaixo, ela vai ficar prejudicada. Então o que fica claro é que eu tenho que ter uma estratégia muito boa, embasada assim, com apoio técnico, né, para mim fazer a definição, e eu também tenho que estar entender muito bem em que momento do ano, qual vai ser a época que eu vou entrar, porque cada época vai ser uma gramínea, né? Perfeito. Nós vamos ter que trabalhar caso a caso. Testando sempre o que a gente já tem uma maior segurança e sempre adicionando alguns desafios
e entendendo, e a academia vai ter que ter um papel fundamental de buscar respostas. Porque se a gente parar e pensar, até pouco tempo atrás, falar tanto em multiespécies com gramíneas ou com leguminosas era uma coisa... Eu aprendi na minha graduação que gramínea com leguminosa não funcionava. E foi até um erro, assim, lá no passado, de interpretação do resultado. Porque o que se usou lá no passado? Usaram muito aquelas leguminosas que não vai ter uma perenidade alta na pastagem, ou seja, ela vai desaparecer depois de 2 a 3 anos. Atribuiu isso a uma diferença fisiológica das plantas, mas não era porque o ciclo de vida das plantas é diferente, não é igual uma gramínea. E aí chegaram à conclusão que a persistência era baixa. Só que aí definiram que leguminosa não funcionava, porque a persistência era baixa. Na verdade, a gente precisaria ter pensado, bom, isso é uma realidade, o que a gente pode fazer para melhorar isso em função dos benefícios que ela traz. E os locais que estudaram amendoim forrageiro lá no passado, que é uma planta já que tem um potencial de perenidade maior, são os locais de sucesso no Brasil. A gente tem aqui em Lavras, tem na CEPLAC no sul da Bahia, tem lá no Acre, são os institutos de pesquisas que têm trabalho com amendoim, todos tiveram sucesso, porque aí sim é uma planta que eu posso esperar perenidade, que ela vai ficar 10, 15, 20 anos na pastagem sem precisar de reformar, ou ela vai desaparecer. Isso não vai acontecer. Então, assim, teve um lá no passado e aí muita gente cresceu com isso na cabeça. Quando eu cheguei aqui e comecei a trabalhar com leguminosas, eu particularmente não acreditava. Meu conhecimento com leguminosas na minha pós-graduação foi muito baixo, eu não trabalhei nessa linha. Porque quando eu aprendi lá, eu fiz forragicultura há bastante tempo atrás, eu aprendi que não funcionava e aquilo para mim era verdade. Quando que eu cheguei aqui, eu fui vendo que isso não era bem assim. Eu cheguei aqui, tinha recurso para trabalhar com pastagens multiespécie. Começamos a fazer os experimentos baseado em interceptação de luz, em entender a dinâmica das duas plantas, e aí começou a coisa a fluir, começou a dar certo. Falei, opa, tem alguma coisa que não está coerente. E aí que começou esse monte de estudo que a gente tem feito aqui com misturas de gramíneas e leguminosas. Professor, e em sistemas de produção em que eu não tenho a opção de irrigar, como que ele se desenvolve? O amendoim ou outras plantas que são leguminosas? Tá. Vamos começar pelo amendoim. Uma planta que vai vegetar bem na presença de água. Começa a faltar água, ela cai a folha. Então, assim, ela não vai ter o benefício de ter forragem na seca. Ela vai ter forragem durante o período chuvoso, vai fixar bastante durante o período chuvoso. Aqui a gente mediu 110 kg de N fixado por hectare ano. Quando eu vou para outras plantas, guandu, estilosantes, principalmente o guianensis, são plantas que toleram mais esse déficit hídrico. Então ela vai ter uma quantidade de forragem na seca um pouco maior. Aí depende. Então, assim, a pessoa perguntando no sistema sequeiro, vale a pena o amendoim? Vale, mas eu não vou pensar nessa pastagem e usar ela muito no período seco. Estou pensando ela mais de usar no período chuvoso. Na seca eu vou suplementar com silagem, com algum alimento, eu vou entrar na seca ali. Outras leguminosas como guandu e estilosantes, eu ainda tenho um aporte maior na seca. Aí você vai falar assim, mas o amendoim tolera a seca? Ele tolera. Ele vai passar ela sem folha, a hora que começar a chover, ele vai voltar ao crescimento dele. Agora, e lá no norte de Minas, regiões que chovem 500, 600 milímetros por ano, bem concentrado em 3 meses, talvez aí não seria a melhor opção. Aí a gente não pode pensar nessa planta como opção. Agora, se chover até 800, 900 milímetros, mas distribuído de uma forma melhor,
ou seja, ter lá 6 meses em que não tenha balanço hídrico positivo, ele vai se comportar muito bem. Na seca ele parece que morreu, começa a chover, ele volta com um vigor muito alto. E as estratégias de implementação, né, dessas plantas, elas seguem o mesmo padrão? Sim. Basicamente o que a gente tem que pensar é luz. Como implementar, se tiver estabelecido, a luz é o grande desafio. E aí vai exigir um planejamento. Se eu me perguntar, o que você recomendaria para um sistema intensivo se eu fosse implantar o amendoim? Eu trabalharia com muda enraizada, porque ela vai ter um crescimento mais rápido do que se eu plantar uma sementinha dessa. Eu ia até mostrar. Essa é a muda enraizada. Ela já está com o sistema radicular já formado. Então, tem alguns viveiros já produzindo isso aqui. Ou você pode produzir dentro da própria propriedade. Ela vai já conseguir uma taxa de crescimento maior e entrar na área mais rápido. E, se possível, eu faria isso bem no início do período chuvoso. Se eu pudesse adiar a entrada do gado naquele local, eu faria. Como? Planejando um pouquinho mais de forragem suplementar, um pouquinho mais de produção de silagem para manter aquele gado mais 30 dias fechado, 40 dias fechado, para que eu plante ela cresça, e aí eu trabalho roçando aquela área. Por que roçar e não pastejar? Porque a hora que eu roço uns 20 centímetros, eu não vou pegar ela vai ter luz, só vou prejudicar o capim, né? Vou retirar aquela quantidade de folha e vai dar tempo dela crescer e espalhar um pouco mais. Então aí você conseguiria introduzir ela num sistema mais intensivo. E roçar é para, como se fosse simular a entrada do gado. Roçar o pastejo para controle de altura do pasto. Por que não poderia ser a boca do animal? Porque se eu colocar o animal ali, ele vai comer ela também, e aí aquele que ela cresceu naquele período, ela já vai ficar prejudicada. Então, para ela se estabelecer, né? E aí a raiz às vezes não está tão fixa, a hora que o animal pega, puxa, arranca a planta. E o pisoteio também atrapalha? Não tanto? No início, sim. Agora, depois de estabelecida, não. O grande desafio no estabelecimento é controle de formiga. É outra coisa que a gente precisa ficar muito preocupado na hora que vai estabelecer. Se tiver formiga na área ou em torno, eles vão buscar ela, e aí uma planta jovem vai fazer um estrago grande. Então, assim, nós estabelecemos por semente num pasto formado já de braquiário ano passado. Então, passamos plantando. Com 28 dias, a hora que seria para o gado entrar, eu fiz uma roçada, e aí com mais 28 dias entrou os animais e o pasto se estabeleceu. Como é que foi feito esse plantio com semente? Com uma semeadora de precisão, a vácuo em linha, semelhante ao milho. A gente só muda a regulagem para cair mais sementes, cair aí em torno de umas 10 sementes por metro, com espaçamento aí de 80 centímetros. Já é suficiente para a gente estabelecer. Que legal. E aí funcionou muito bem. Agora, se falar, não tem jeito nenhum. Teria que trabalhar com um pouco mais de semente, aceitando que algumas plantas dessas vão morrer, e talvez fazer isso mais de uma vez para garantir a viabilidade, mais de um ano, né? Para garantir que você chegue a ter um stand. Eu falo que aí entre 2, 3 plantas bem estabelecidas por metro quadrado, você vai conseguir chegar com o seu pasto lá depois de um ano e pouquinho, com 20% a 30% de leguminosa, de amendoim forrageiro. Que legal. Professor, tem um outro tópico aqui que é uma dúvida, na verdade é uma questão recorrente aí com produtores e técnicos, né, que é a questão da fixação biológica de nitrogênio no solo. Eu vi que você comentou antes em fixação de 150 quilos, né, de N no solo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa função das leguminosas, tendo em vista que hoje os custos, né, com adubação sintética e principalmente NPK são extremamente altos. A fixação, ela vai ocorrer nessas condições,
de você ter a leguminosa e a leguminosa está em crescimento. Então, se eu pego e comparo, fazer duas comparações, um local que a gente tem um experimento no sul da Bahia e aqui em Lavras. Chove bem próximo, um pouquinho mais lá no sul da Bahia, mas a grande diferença lá é a distribuição. Lá passa 10 meses do ano chovendo, aqui a gente tem em torno de 6. Lá a gente tem um artigo publicado com 10 anos, coordenado pela pesquisadora Cláudia Rezende, mas 10 anos trabalhando na mesma área, comparando adubação nitrogenada contra amendoim forrageiro. A produção foi maior do que 105. A produção só com amendoim forrageiro, produção animal, foi maior do que a adubação nitrogenada durante os 10 anos. Os anos que não foi maior foi igual. Então, assim, uma economia aí de 150 kg de N. Aqui, a gente já viu uma economia um pouco menor. Por quê? Os períodos que a planta passa crescendo, ele fica 6 meses de período chuvoso. E por que a planta só fixa quando ela está crescendo? Justamente aquilo que eu falei no início. Fixar nitrogênio, embora seja a bactéria ali, mas é caro para a planta. É caro no sentido de gastar fotoassimilados. Ela vai produzir fotossíntese, vai gastar energia para manter aquela bactéria. Quando ela para de crescer por alguma condição climática adversa, ela provoca a morte daquela bactéria. Fala, você não pode ficar mais aqui não, que você me dá gasto e não preciso de nitrogênio agora. E aí volta a nodular no ano seguinte, a hora que começa a chover. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto seria ter a presença da bactéria mais eficiente. Então, de maneira geral, Arax, ele é estilosantes, a maior parte dessas leguminosas são nativas do nosso solo. A maior parte dos nossos solos tem já um micro-organismo que vai nodular e vai fixar. Ou trabalhar com inoculante dessa semente. Nós selecionamos já 6 estirpes que são muito eficientes com amendoim. Aqui com o trabalho da professora Fátima Moreira aqui dos solos. Ela separou 6 estirpes com potencial de virar um inoculante para o amendoim. Mas dependendo do tipo de solo que a gente usa, a gente não encontra o efeito dessas estirpes porque já tem a bactéria ali e ela já está natural no solo. Então assim, é obrigatório usar inoculante? Não, mas te dá uma garantia a mais de usar esse inoculante. E isso vale para qualquer leguminosa. E uma vez inoculado, aí a bactéria vai estar naquele solo para sempre, né? Professor, agora falando de pastagem multiespécie que não seja leguminosa, o que mais entra? Porque a gente vê em algumas fazendas, eles utilizam chicória, já vi utilizar o próprio nabo forrageiro, que é muito mais comum na parte de lavoura. Uhum. Quais os benefícios ou o que o senhor vê aí com utilização comercial? Nós temos algumas sementes disponíveis no mercado, né? Essas plantas elas vão ter que ser ressemeadas frequentemente, tá? Chicória, o nabo forrageiro, se ele sementear, às vezes ele até consegue se estabelecer e voltar por ressemeadura natural, que ele é uma planta que produz bastante semente, mas aí ele precisaria ficar o tempo todo, né, ali, e com pastejo frequente, talvez ele não ia conseguir produzir semente. A grande vantagem é de diversidade de dieta, dessa questão de diversidade de micro-organismos no solo e de sistema radicular no solo. Você tem um nabo, um sistema radicular bem profundo, que um nutriente que está percolando e está lixiviando, ele vai lá buscar lá embaixo, traz para a superfície de novo. Então, você otimiza o uso de uma adubação nitrogenada, de uma adubação geral, né? Não só nitrogenada. Otimiza, você aumenta a eficiência de uso do nitrogênio, porque diminui perdas, provoca diversidade de dieta para o animal, que é interessante, capacidade do animal selecionar uma dieta de melhor qualidade para ele. Então, a gente só não vai ter o benefício da fixação, os outros benefícios eles vão estar todos presentes. Outra planta que a gente tem
bastante, é o trigo morisco, que não é uma leguminosa e nem uma gramínea, embora tenha o nome de trigo, né? Mas ele também é uma opção que a gente tem em grande quantidade no mercado. E eu vejo muito essas plantas na integração com áreas de produção de silagem, como uma planta de cobertura, para fazer um pastejo durante a seca. Então, novilha, vaca seca poderiam entrar nessas áreas, fazer esse pastejo nessa área que, na maioria das fazendas leiteiras, essa área fica ociosa durante a seca, sem nada de cobertura. Então teria uma biomassa ali, teria um sistema radicular ocupando o solo, protegendo o solo, evitando perda de erosão, e ainda pode ser utilizado para pastejo. Em pastagens já mais intensivas, talvez seja difícil essas culturas se estabelecerem. E o produtor sabe disso, porque o dia que ele dentro da propriedade dele, nas áreas mais intensivas, dificilmente ele vai encontrar planta invasora lá dentro. E se não tem espaço para aparecer planta invasora, dificilmente eu vou conseguir estabelecer uma outra, né? Então é por esse caminho. Há alguns dias teve um produtor que trouxe para uma supervisora nossa a pergunta sobre o girassol, né? É algo que a gente vê pouco, né? Ele é comestível? Como que o senhor vê especificamente essa planta dentro do sistema? Eu nunca vi usar girassol em pastagem. Vou falar o que eu imagino dessa planta e gostaria até ter a experiência de ver. Fiquei curioso. Mas é uma planta com um valor nutritivo muito bom. Mas eu estou imaginando que a hora que o animal for pastejar, ele remover o meristema apical ali já vai paralisar o crescimento daquela planta. Então ele vai ter uma atuação muito pontual. Vou colocar, vai nascer, crescer, pastejou, ele não vai conseguir rebrotar na mesma proporção do que se fosse uma gramínea ou uma leguminosa. Ele tem essa questão de rebrotar inferior até quando a gente usa milheto, essas outras plantas que são mais hábeis em perfilhar do que o girassol. Então, pontualmente, plantei, ele germinou, cresceu, pode ser interessante, principalmente para entrando no estresse hídrico, assim, é uma planta que é mais tolerante, né? Mas fez o pastejo, dificilmente ele vai rebrotar em quantidade suficiente. Legal. Professor, tem um ponto aqui que é uma questão que veio até de um técnico nosso do Nata, tá? Com a sua experiência, quais seriam as 3 melhores gramíneas para mim implementar em áreas que eu já tenho braquiária implementada? O que vem melhor? Bom, vamos pensar, qual braquiária que a gente está falando? Vamos pensar numa piatã com uma altura de entrada de 30 centímetros. O que eu tenho nesse horizonte? Quais plantas eu tenho para entrar nessa mesma condição? Pensando que a altura de entrada está relacionada com a quantidade de luz que ela intercepta e posso trabalhar até 40% para baixo daquela altura. Então, Maasai funcionaria bem. Tamani agora, que é uma outra que saiu recente, também estaria nessa área de altura. O Andropogon também funcionaria bem. O Andropogon eu gosto muito, embora é uma planta difícil no período seco, porque ele floresce demais e dá muito talo. Mas é uma planta que tem um sistema radicular bem profundo. Então, assim, com pouca umidade, ela já começa a rebrotar no início do período chuvoso. Então, é uma planta é uma planta bastante conservadora, assim. É interessante a gente ter diversidade de formas de crescimento dessas plantas. Eu acho que ficaria dentro dessas Pânico, Andropogon, mas não usaria uma planta muito alta como o Mombaça, por exemplo, que já estaria muito lá num porte muito superior à altura que a gente vai recomendar para a entrada daquele capim. Professor, pensando na região do Cerrado Mineiro, onde a gente tem um inverno aí com uma temperatura média aí de 24, 25 graus, a aveia e o azevém são
assim, possibilidades? Se tiver umidade, sim. Se tiver umidade, você poderia entrar tanto com aveia, azevém, até algum trevo vermelho ou uma ervilhaca, funcionaria bem. Porque mesmo ela tendo essa temperatura média, à noite reduz um pouquinho, essas plantas vão... Mas tem que ter irrigação, porque aí vai ter limitação de água nesse período. Mas funciona. Quem tem irrigação, eu acho que é obrigatório usar, porque você não vai ter a mesma produtividade do período chuvoso, mas você vai ter uma forragem, um alimento com qualidade de fibra excepcional. Então, eu acho que é obrigatório usar. Professor, e quando, voltando um pouco nas leguminosas agora, quando você fala de adubação nitrogenada, o que eu tenho como comparativo entre um nitrogênio sintético e uma adubação nitrogenada de um adubo orgânico? Elas respondem de forma diferente? Isso pode trazer algum problema para o sistema? Ou isso é um enorme benefício? Vamos lá. A planta vai absorver o nitrogênio ou na forma de nitrato ou na forma de amônio, dependente da origem, se é química ou se é orgânico. Aonde eu tenho vantagens? Se eu trabalho com adubo químico, uma ureia, faço uma aplicação, todo o nitrogênio está disponível ao mesmo tempo. A planta não consegue absorver aquilo naquele momento. E se eu aplicar num momento não tão adequado, em que essa ureia vai a amônio e com alta temperatura, ela pode virar amônia e volatilizar, e eu perder aí de 30% a 40%, 50% do adubo via volatilização. E pior que a volatilização é a emissão de óxido nitroso, que é um gás de efeito estufa bastante potente. Quando eu trabalho com fontes orgânicas, o nitrogênio ele vai sendo mineralizado lentamente. Então, à medida que ele é mineralizado, a planta já consegue, não chega todo na mesma hora, na mesma quantidade, então as perdas vão ser muito menores. Então, o benefício da forma orgânica é a questão de você trabalhar e vai mineralizando aos poucos e a planta vai absorvendo. Então, você reduz perdas significativamente. Além de que esse material orgânico, se você não faz um descarte bom, ele acaba sendo um problema, né, com o manejo de dejetos, e a pastagem é um dos melhores locais para utilizar esse dejeto, principalmente pela capacidade dela em absorver nutrientes. Mesmo sendo uma pastagem multiespécie? Mesmo sendo uma pastagem multiespécie. Não tem restrição? Não. Professor, considerando uma área de pastagem degradada, quais são as principais características que a gente precisa observar para a definição da leguminosa que eu vou usar ou da própria gramínea que eu vou usar nessa área aí para melhorar essa área, para trazer ela para um aspecto melhor? A gente precisa ir na fonte, o que causou desculpa, o que causou aquela degradação. Ela é uma degradação por exaurir o solo de nutriente, ou seja, não tem mais nutriente nenhum ali. O solo está muito ácido, então obrigatoriamente eu preciso corrigir essa questão de fertilidade desse solo, porque senão as gramíneas são mais tolerantes, mas nem as gramíneas, dependendo da condição, vão conseguir vegetar ali. Então, análise de solo é o principal fator. Vamos supor que a gente consiga corrigir essa condição de solo. Aí a gente tem que entender qual é o objetivo do produtor para aquela área. Tá? Eu trabalharia nessa área com diversidade de leguminosas. Vamos pensar que eu não tenha restrição comercial nenhuma. Eu trabalharia ou com amendoim forrageiro ou com desmódio, para ser uma planta que vai ficar a longo prazo. Só que são plantas de estabelecimento mais demorado, mais lento. Então eu plantaria junto com elas leguminosas com estabelecimento mais rápido, guandu, estilosantes. Por quê? Para que nesse primeiro momento elas tragam esse benefício de fixação já no primeiro ano, no primeiro momento. O guandu é muito bom para fazer isso, ele é uma máquina de fixar nitrogênio, só que ele não vai persistir mais do que 2 anos. Então aí ele sai, aí essa outra leguminosa ou desmódio ou amendoim vem ocupando mais o espaço.
Então eu trabalharia com um mix de mais de uma, às vezes 2 ou 3 leguminosas no mesmo ambiente. Pensando na região norte de Minas, semiárido, Montes Claros, por exemplo, agora seria, vamos pensar numa pastagem, numa área degradada que eu tenho agora, seria um momento Sim. de implementar Sim. um amendoim forrageiro ou Sim, um sempre a gente busca implementar no início, final, assim, do meio da primavera até o final dela. Essa é a melhor janela que a gente tem de plantio, porque é quando você tem maior garantia de quantidade de água suficiente. Depois você já vai lá para janeiro, fevereiro, muitas regiões tem risco de veranico bastante intenso. Então assim, eu preciso garantir ali uns 30, 40 dias com precipitação boa, tá? Então, para mim, esse é o melhor momento. Agora é a hora de atuar. Talvez quem não se programou ainda, se você joga muito lá na frente, vai passar apertado. Talvez é melhor programar de uma forma muito mais organizada para a próxima safra, para o próximo período chuvoso. Professor, mas aí, quando você fala sobre a perenidade dessas plantas, por exemplo, o feijão guandu, ele fica só 2 anos. Ele tem o impacto dele mais rápido. No caso do amendoim, por quanto tempo que ele fica no solo? Muitos anos. E quando que ele começa a trazer um impacto para esse sistema? Tá. Quando que eu vou ver o benefício acontecendo? Muito boa essa pergunta. Vamos por partes. Então, assim, vamos tentar entender o sistema, né? A planta fixa nitrogênio, custou caro. Ela fixa para ela não fixa para a planta que está do lado, ela não vai chegar na gramínea. Como que esse nitrogênio que foi para a leguminosa chega na gramínea? Ela cresce, ou o animal consome ela e aí acaba consumindo mais proteína excreta, mais nitrogênio e via excreta, ou que não é consumido pelo animal, morre, cai no solo e decompõe. O amendoim específico, como ele é uma planta que a gente cortou agora, ele já está com as folhinhas fechadas, mas quando é uma planta que gosta bastante de água, a hora que a planta começa a senescer, a folha começa a senescer, ela cai, ele provoca a abscisão foliar, que é a queda da folha. Então, uma folha morta de amendoim forrageiro, ela vai ter o equivalente a mais ou menos 16, 17% de proteína bruta, ou seja, 2 a 3% de nitrogênio ela tem nesse momento. E uma relação CN muito baixa, na casa de 15, então ela decompõe muito rápido. 20 dias já não existe mais folha, ela já liberou esse nitrogênio. Então quando a planta cresce, não é consumida, morre, cai no solo, mineraliza esse nitrogênio ali em 20, 30 dias e já está disponível para a gramínea usar. Só que como o amendoim tem um estabelecimento muito lento, para ele impactar realmente em quantidade produzida, a gente vai em torno de 2 anos. A gente planta hoje, 2022, 2023, 2024 já vai ter um acréscimo, mas ele vai ficar muito visível 24, 25. 2 anos depois que a gente implantou. Aí a gente vai estar lá na casa de 35% dele na massa total de forragem. Aí a gente começa a partir daí a ver benefícios na gramínea. Até então existem, mas eles são muito pequenos porque não está ciclando. Então quando eu misturo já com o guandu, por exemplo, que cresce muito rápido, eu até tenho que me preocupar com o guandu em não deixar ele ficar muito alto, talvez uma roçada aí num período de... A hora que ele chegar a 1,20 m por aí, se eu fizer a roçada ainda, melhor ainda, porque ele fixou todo aquele nitrogênio, tudo que eu cortei vai ser mineralizado rapidamente e vai estar disponível para a gramínea. Por isso que a gente tem falado muito em misturas, mesmo na implantação. Ter plantas que vão crescer mais rápido, que vão liberar esse nitrogênio mais rápido, e plantas que vão durar mais tempo para aquele investimento inicial ir se pagando também ao longo do tempo. Só que você perguntou quanto tempo o amendoim dura. Aqui a gente tem áreas de 16 anos, todos os locais assim, que eu visitei que trabalham com amendoim tem áreas bastante longas dele. Tipo, se você não fizer erro muito grande de manejo, você vai ter ele por muito tempo na sua pastagem. Qual que é o principal erro que a gente tem
para desaparecer com o amendoim depois que ele está estabelecido. É um pasto manejado muito alto. Se eu manejar o pasto mais baixo, ele vai dominar. Se eu manejar muito alto, aí ele começa a desaparecer, porque ele ocupa uma camada muito baixa do solo. Então, se não chega a luz para ele ali, ele vai diminuindo a população. E aí é o único jeito que a gente praticamente acaba com ele, trabalhar com esse pasto muito alto. Então existe a possibilidade dele interferir também em outra cultura, ou na cultura principal, se eu não manejar corretamente a altura de dossel. Quando a gente manteve ele com a braquiária baixo, ou nos locais de pasto, em que os animais preferem pastejar mais e que ficam, principalmente em lotação contínua, a gente vê isso. Locais abaixo de 10 centímetros, ele vai estar lá em 80%, 70% da massa dali vai ser dele. Ele tolera, sem problema, mas é melhor do que se ficasse muito baixo assim com só a gramínea, porque como ele fecha muito bem o solo, aquele solo está protegido. E aí quando a gente olha para o outro extremo, vamos colocar as espécies que são leucena, por exemplo. Você falou sobre a poda, né? Qual que é o ponto de poda, ou como que eu vou manejar isso como sendo uma árvore, né? Que praticamente eu estou plantando para crescer na área. Você vai ter que fazer no mínimo uma poda anual para garantir que se você quer ela como fonte de alimento, para que ela garantir que ela produza folha dentro do local que o animal consiga pastejar. De maneira geral, o animal vai procurar essas leguminosas arbóreas, bovino principalmente, mas vai beliscar alguma coisa, mas vai procurar mais no período seco. Porque as leguminosas acabam tendo, principalmente essas arbóreas, um teor de tanino, a leucena mimosina, que acaba limitando o consumo do animal. O animal não vai comer só ela. Mas aí você teria que trabalhar com essa poda para que fique ali uma poda a 1,5 m, 1 metro de altura. Anualmente você faz ela para não deixar ela ir lá para cima. Se ela for e virar uma árvore, produção de folha lá no alto, ela tem o benefício, não vai consumir, mas ela está fixando nitrogênio. Quando aquela folha cai também, esse nitrogênio é mineralizado, a gramínea que está embaixo vai utilizar. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque embaixo da copa pode ficar entrando pouca luz e acaba não tendo gramínea mais ali. Então, se trabalhar assim, pensando ela em trazer só nitrogênio e sombra, também é legal não ter uma sombra tão densa, né? Tem que trabalhar nesse manejo. E o medo da intoxicação, como é que a gente vai manejar isso? A gente vai passar a ter problema com timpanismo, alguma coisa nesse sentido com o uso de leguminosas, se ela representar muito da dieta. E o animal não vai fazer isso sem ser forçado, assim. A não ser que você não tenha nada de comer naquela área, ou que você force o animal a comer puramente leguminosa. Aí você pode ter problema com timpanismo. É comum acontecer em áreas de pastagem de alfafa, não é muito a nossa realidade, mas aí só tem alfafa para o animal consumir, né? E aí pode dar um problema, um pouco de timpanismo, mas tem aditivos, tem como trabalhar nutricionalmente para tentar evitar isso também. Certo. Mas em pastagem multiespécie isso não vai acontecer, porque o próprio animal vai regulando a dieta. Essa é mais uma vantagem de ter mais de uma opção, né? Do animal ter escolha, né? Ele não ser só aquilo ali e pronto, acabou. Ele é um indicador do que ele quer comer, do que tá bom, né? Sim. Professor, o que o trigo morisco, chicória e o nabo forrageiro podem trazer de benefício para o sistema hoje? E eles são comestíveis? Sim. Tem uma aceitabilidade boa. Eles podem trazer benefício da inclusão deles na dieta, de variar fonte de fibra, são fontes de fibra de qualidade, principalmente se tem alta entrada de concentrado, vão ser fibra que vai estimular o animal a mastigar. E no solo, na questão de diversidade, tá? Tanto para macro e microfauna do solo, como também sistema radicular, potencializando a capacidade de estoque de carbono naquele solo.
Então, sempre que a gente tem uma mudança de manejo em solo, aumenta aquela quantidade de carbono que ele pode estocar. Então, vai estocar um pouquinho mais de carbono, já ajuda a compensar as emissões que a gente está tendo. Então, nesses pontos, eles podem atuar. Mas eu entendo essas espécies muito mais para a área, igual eu falei, para a área de produção de volumoso, de silagem, como cultura de cobertura e pastejo, porque ela é uma espécie que necessariamente você vai ter que semear anualmente. Então eu vejo muito para essas áreas. Acabou de colher o milho ali para silagem, entra com ela, e aí no período seco você tem a possibilidade de uma pastagem de inverno ali, mesmo em sequeiro. Professor, aí falando dessas outras espécies, né? O senhor acha que faltou alguma coisa que a gente não abordou aqui? Tem algum tipo que o senhor vê que tem viabilidade e não é falado ou não é comum? Nós estamos vendo assim, algumas leguminosas nativas que acontecem de forma espontânea como potencial para uso delas. Elas são muito comuns em gramado, jardim, a gente às vezes acha alguma delas, que é a indigófera e a zilicarpus. São plantas que a gente não encontra elas muito em aula de forragicultura, não se fala, não tem semente, mas são plantas que têm uma capacidade adaptativa muito grande, produzem bem semente. Mas acho que hoje o grande desafio que a gente tem, principalmente pro lado da leguminosa, é semente no mercado. As sementeiras desapareceram com todas as leguminosas que tinham. É lógico que é uma relação de mercado, de demanda e oferta. À medida que vai aumentando a demanda, vão ter que voltar a produzir. Mas hoje, se você sair no mercado para tentar achar uma leguminosa, você vai achar guandu e estilosantes Campo Grande, sendo que a gente tem uma diversidade de planta já gigantesca. Então, o maior desafio hoje de você poder tomar a decisão de qual leguminosa você vai colocar no sistema você não escolhe pela característica da planta, você escolhe pelo que tem disponível. E aí já começa a ter problemas, né? Então, eu acho que a gente precisa retomar. As empresas de semente vão precisar se atualizar, se reorganizar em termos de disponibilidade de semente de leguminosa para atender esse mercado que não vai ficar só restrito ao leite, né? A gente vai, principalmente com o preço dos adubos do jeito que estão aí, eu acho que essa seria uma oportunidade de mercado e ninguém, às vezes, se conversa com muito pessoal da semente, ninguém identifica. E ninguém quer buscar uma leguminosa. Às vezes a pessoa prefere lançar uma braquiária nova, que cada dia a gente está vendo mais uma braquiária nova, e tem pouca gente investindo em leguminosa. Quando você comenta da semente, aqui a gente tem o exemplo da semente do amendoim. Sim. Quando eu falo sobre um mix de pastejo, né, que ele é plantado pós-lavoura para pastejo, a qualidade da semente, quando eu vou colocar ela numa pastagem já implementada, que nem o senhor comentou antes, que já foi feito aqui na UFLA, ela tem que ser melhor? Eu tenho que me preocupar em avaliar isso? Não, a semente tem que ter qualidade alta de qualquer jeito, né? Assim, você plantar, ter condição ali, a planta já germinar e já se desenvolver. Se eu plantar uma semente com dormência, que não foi quebrada dormência, ou que ela já perdeu a viabilidade dela, aí eu tô plantando achando que vai nascer e não vai dar o estande que eu quero de planta, não vou conseguir, ou vou demorar mais, né? No caso do amendoim, como ele se propaga, pode até conseguir formar, só que ao invés desses 2 anos que eu falei de estabelecimento para estar com ele no auge, você vai gastar 3, 4, vai depender do tanto de semente e do tanto de plantas que eu vou obter no meu estande final. Então, esse é o grande desafio que a gente tem que ter. Semente de qualidade, mas tem regras, tem normas já específicas. Quando você compra de empresas idôneas,
você está comprando semente de qualidade garantida, né? O que você tem que prestar atenção na hora da compra ou da escolha dessas sementes que você vai colocar na área de pasto ou no mix de passejo? Principalmente a capacidade de germinação dela, tá? Às vezes só vem ali o teste de tetrazóleo, que é um teste se a semente está viável ou não. Mas, por exemplo, leguminosa tem muita dormência. O que é a dormência? Mesmo em condição adequada, ela não germina. Então, é interessante ter um teste de germinação, porque senão a semente é viável, mas eu planto, ela vai demorar 3 meses para germinar, já não é o que eu quero. Eu quero plantar, no dia que plantar, ela germina na semana seguinte. Então, o melhor teste para a gente olhar é a germinação. Se a gente estiver falando de gramínea, a gente tem que olhar a pureza também, porque às vezes você compra semente que vem com bastante sujeira, terra, palha. Mas hoje tem diminuído. A gente tem conseguido semente braquiária com 95, 97, 98% de pureza fácil no mercado. Antigamente era mais difícil. Professor, acho que a gente abordou bastantes assuntos extremamente importantes, né? E eu gostaria que você acho que a gente já está finalizando, né, Tamires? Estamos quase finalizando. Você como docente da universidade, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o papel do técnico de campo como agente de transformação, junto com os produtores hoje. Como que você enxerga isso? É fundamental, né? A gente precisa ter esse cara, esse é o que vai fazer a transferência entre o que está acontecendo de tecnologia mais nova ou busca e que vai chegar ao produtor, porque ele está ali todo dia. E a formação dele é extremamente importante. E eu fico muito preocupado ainda que tem muita gente que ainda trata pastagem muito específica como muito difícil. E aí às vezes o técnico sai formado com aquilo na cabeça, quando ele vai pôr em prática ele já desiste antes de começar. E às vezes o desafio nem é o que ele imaginava. Era mais fácil do que ele imaginava, mas ele tem a barreira de ter aprendido isso durante a aula dele. Então, como docente, acho que a gente tem uma grande responsabilidade em dar a informação e a interpretação correta. Ou a informação, né? Deixa para a interpretação que o técnico faça ali. Eu dei de exemplo das leguminosas que ela era um pouco persistente e trabalharam isso sempre foi justificado nas diferenças fisiológicas. E isso ficou... Hoje, se você pegar a maior quantidade de técnico da minha geração, assim, não é que a pessoa acha que não dá certo, ela tem certeza, mas sem nunca ter feito. E aí mata qualquer tecnologia. Se a pessoa não acredita, não tem tecnologia que vai funcionar se quem está executando ela não acredita nela. Então esse é o maior desafio. Então meu apelo, quem nunca trabalhou e acha que não vai funcionar, experimenta, esquece, apaga tudo que você tem de ideia e vai construir a sua praticando. Você vai ver que não é da forma com que foi falado, principalmente na questão de leguminosas. Não estou falando que o ensino é errado, né? Mas na questão de leguminosa foi ensinado muita coisa errada para muita gente. Eu tenho só mais uma pergunta que eu já ouvi a campo, né? Que é o medo sobre o controle de pragas e daninhas quando você mistura, no caso, gramíneas com algum outro tipo de planta de folha larga, enfim. Como é que isso é manejado a campo e na prática? Tá, vamos lá. Essa é uma pergunta, talvez a gente não poderia ter saído daqui sem discutir ela. É a primeira coisa que qualquer produtor fala nossa, como que eu vou fazer com herbicida? Às vezes ele nem aplica herbicida na área dele, o pasto está todo cheio de invasor e a preocupação dele é como que ele vai aplicar agora um herbicida. Agora, quando a gente aplica herbicida, ele é extremamente importante, mas ele serve para
para tirar uma planta que está ali, mas ele não está corrigindo causa, ele está corrigindo efeito. O que causa aparecimento de planta invasora? Ou seja, o pasto não está com o vigor que ele precisaria estar para cobrir o solo e não deixar aparecimento de planta forrageira. Então, se eu tenho um pasto que é produtivo, que cobre bem o solo, que não deixa espaço vazio e que os pastos multiespécie vão trazer isso na sua essência, a incidência de planta invasora é muito inferior. É óbvio que com essa mistura tudo vai ficar muito mais difícil a gente ter herbicidas seletivos que vão lá e vão... Mas a gente consegue diminuir a incidência dessas plantas invasoras, ocupando melhor o espaço e talvez trabalhando pontualmente. Então, não deixar o pasto sujar demais em áreas mais extensivas. Antes daquela planta que saiu produzir semente, você vai lá e pontualmente tira ela. Não vai ter um herbicida, vou usar trigo morisco, usar 5 espécies num lugar, uma completamente diferente, eu vou ter herbicida que não vai matar nenhuma delas. Vai ficar limitado nesse ponto. Mas eu tenho certeza que a gente está tratando muito mais a causa do que o simples uso do herbicida que vai tratar o efeito. Agora sim, nós chegamos ao final, depois de 1h30 de conversa. É isso aí. O senhor conseguiu estabelecer uma linha de raciocínio, assim, tirar todas as dúvidas que a gente tinha a campo. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Lucas, por estar aqui, por ter vindo de tão longe. Obrigado, Tamires. Obrigado, professor, por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente aí. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Tamires, Lucas e todos os seguidores. É muito bom falar desse assunto e sempre que precisar estarei à disposição. Pode deixar. Bom, agora para finalizar, a gente vai para o nosso brinde do leite, tá? Então, convido vocês a brindar. Um brinde aos produtores que nos assistem e ao canal Leiteria.